Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Murilo Silva. Estamos começando mais um canal, A Hora do Pregador, e nesse canal estamos já iniciando o quadro Teologia ao Alcance de Todos, e hoje estaremos iniciando Bibliologia. Tudo bem? Fique aí, já se inscreva em nosso canal, ative o sininho aí para as notificações, deixe o seu like para já iniciarmos o vídeo de hoje. Bibliologia, teologia ao alcance de todos. Meus irmãos, hoje já estaremos falando acerca da bibliologia. O que é bibliologia? O que define a palavra bibliologia? Considerando os fatos essenciais acerca da Bíblia Sagrada, a bibliologia é a ciência que estuda a Bíblia em todas as suas perspectivas. Isso mesmo. Ou seja, o que estuda a origem, a autoria, a compilação, a conservação, a tradução, entre os outros aspectos possíveis também encontrados e temas abordados na bibliologia. A palavra bibliologia são uma junção de duas palavras. Biblion, que vem do grego, que quer dizer pequena biblioteca ou pequenos livros, pois biblion é o diminutivo de biblion. Tá certo? Que é uma palavra grega, e logia, que quer dizer estudo. Por isso, bibliologia é o estudo da palavra de Deus, é o estudo da palavra do Senhor. Tá bem? Vamos ver então a Bíblia. O vocábulo Bíblia não se acha escrito em nenhum texto bíblico, em nenhum texto das Escrituras Sagradas. Pelo contrário, nós podemos apenas encontrar escrito na capa da Bíblia a palavra Bíblia. Etimologicamente falando, a palavra Bíblia ela é utilizada na língua portuguesa e vem do termo biblos, que significa um livro. No primeiro livro do Novo Testamento nós lemos Bíblios acerca da genealogia de Jesus Cristo em Mateus capítulo de número 1 e versículo também de número 1. A forma diminutiva de Bíblios é biblion. Você lembra que eu disse? Biblion, que significa pequeno livro. Uma expressão que pode ser lida no texto de Lucas, capítulo de número 4, versículo 17, que diz: E foi-lhe dado o livro, ou seja, biblion, do profeta Isaías, a qual abriu o livro biblion e achou o lugar em que estava escrito as demais palavras acerca da Bíblia do Senhor, tá bom? A origem dos termos da Bíblia vem do nome dado à polpa interna de uma planta chamada papiro que cresce no Nilo. Vem do nome dado a essa polpa interna da planta que se chama papiro e que escreviam inclusive os livros sagrados, textos sagrados do Senhor. O significado da palavra Bíblia é, então, coleção de livros. O significado da palavra Bíblia é coleção de pequenos livros. Com a invenção agora dos papéis, os rolos desapareceram. E então a palavra Bíblios deu origem ao termo livro. Os doutores, porém, nesse assunto, são de comum acordo que foi João Crisóstomo, um patriarca de Constantinopla, que usou pela primeira vez a palavra ou o nome Bíblia no século IV. A Bíblia é também chamada de Escritura ou Escrituras. E em verdade a palavra Escritura ou Escrituras é uma derivação do vocábulo do latim Scriptura, que significa escritos sagrados. O apóstolo Paulo usou a expressão Sagradas Escrituras em Romanos capítulo 1, versículo 2, e as Sagradas Letras também em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, e também usou a expressão oráculos de Deus em Romanos, capítulo 3, versículo de número 2. Todavia, um dos nomes mais
descritos e satisfatórios que nós conhecemos acerca da Bíblia é a palavra de Deus. Também dita em Marcos 7,13, Romanos 10,17, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 e também em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A Bíblia se divide em duas partes, tá ok? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento contém 39 livros e o Novo 27 livros. Ao todo são 66 livros na Bíblia Sagrada. Escrita num período de 1500 anos, a Bíblia teve cerca de 40 autores das mais variadas profissões e atividades. Esses homens, com certeza, viveram e escreveram em épocas o quê? Diferentes, em estados diferentes, cidades diferentes, estavam distantes uns dos outros. Entretanto, seus escritos foram escritos e formam uma grande harmonia perfeita. Com isso, então, nós podemos ver que apenas um ser estava dirigindo todos aqueles 40 autores, tá ok? Então Deus foi o autor da Bíblia Sagrada, tá certo? No registro da revelação divina de Deus. Deus, a palavra testamento, nas designações do Antigo Testamento e Novo Testamento tem uma origem, isso no vocábulo latim testamentum e no vocábulo grego diateque, cujo significado, na maioria das suas ocorrências na Bíblia grega, é concerto ou aliança em vez de testamento. Por isso é dito Antiga Aliança e Nova Aliança, ou Antigo Testamento, Novo Testamento, ou Antigo Concerto e Novo Concerto. Vamos falar um pouco também do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, tá? Os livros estão dispostos em 3 visões. Isso mesmo, o Antigo Testamento, ele é também visto na hebraica e dispostos em 3 visões. Primeira visão é a visão da lei, segunda visão é a visão dos profetas, e a terceira visão é a visão dos escritos. Ao todo somam 24 livros, sendo que esses correspondem exatamente ao computo comum de 39 livros da Bíblia que nós conhecemos, tá ok? Vamos ver então as divisões. A primeira divisão é chamada lei, que nós vimos, lei, e também chamada de Torá, que comum é chamado Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Agora também a segunda visão, a visão dos profetas, em hebraico Nephilim, que desdobram-se em 2 subdivisões. Os primeiros profetas, compreendendo Josué, Juízes, Samuel, Reis, e os últimos profetas, formados por Isaías, Jeremias, Ezequiel e o livro dos profetas, tá ok? E os escritos também em hebraico Ketihim, que contém o restante dos livros, a saber, Salmos, Provérbios, Jó. Há ainda 5 rolos, ou seja, Medilot em hebraico, chamado Cântico dos Cantos, Ruth, Lamentações de Jeremias, Eclesiastes, Esther, e finalmente os livros históricos, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Essas são a divisão do Antigo Testamento, e vamos ver agora o Novo Testamento. O Antigo Testamento, nós vimos que ele registra o que Deus falou no passado, tá ok? Sendo muitas vezes e de muitas maneiras dito aos pais de nossos profetas, nossos patriarcas. Já agora, no Novo Testamento, a palavra final é que Deus falou por intermédio de seu Filho, tá ok? Jesus Cristo, em que tudo se consumiu, diz Hebreus capítulo 1, versículo número 1. O Novo Testamento é composto por 27 livros. E foi escrito no grego, não no grego clássico, erudito. Então, foi escrito no grego comum, nas palavras comum, chamado esse título de koiné.
Seus 27 livros estão classificados em 4 grupos conforme o assunto ou que a eles pertencem. Vamos ver. Biográfico, histórico, epístolas e proféticos, que são os 4 grupos. O grupo biográfico são os 4 evangelhos, sendo Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles descrevem a vida terrena do Senhor Jesus e seu glorioso mistério. Os 3 primeiros evangelhos são chamados de sinópticos, devido ao acerto do paralelismo que há entre eles, ou seja, os 3 primeiros são chamados de sinópticos porque eles têm uma semelhança, Mateus, Marcos e Lucas. O históricos, que é dos Atos dos Apóstolos, que registra a história da igreja primitiva e o seu modo de vida e propagação do evangelho. E tudo sob a inspiração do Espírito Santo, conforme Jesus havia prometido. As epístolas são 21 livros. De Romanos, ajuda, e todos eles contêm a doutrina da igreja. 9 dessas epístolas, ou cartas, como assim são interpretadas, são dirigidas às igrejas locais. 4 individuais, uma aos hebreus cristãos e 7 a todos os cristãos indistintamente. Tá ok? E por último, desses 4 grupos, o profético, que é o Apocalipse, também interpretado e dito a revelação. Trata da volta pessoal de Jesus à terra e das coisas que perecerão nesse glorioso evento. Tá bom? Vamos ver então agora o tema central da Bíblia. Jesus sempre foi o tema central da Bíblia. E foi o próprio Jesus quem declarou isso em João, capítulo de número 5, versículo 39, quando disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Tomando o Senhor Jesus como tema então central da Bíblia, podemos entender que são 66 livros, que podem então ser resumidos em 5 tópicos referentes ao Senhor Jesus. Vamos olhar para esses tópicos agora. 5 tópicos. O primeiro tópico é a preparação. Preparação de todo o Antigo Testamento trata da preparação de Deus para o advento de Cristo. O segundo tópico é a manifestação. A manifestação pode ser vista nos evangelhos, que tratam exclusivamente desse assunto. Manifestação de Cristo. O terceiro evento é a propagação. No Atos dos Apóstolos é o livro que trata da propagação de Cristo. Explanação. As epístolas, que são as explanações da doutrina de Cristo. E por último, a consumação, que é o livro do Apocalipse, que trata da consumação de todas as coisas preditas por meio de Cristo. Tá ok? Isso estamos abordando e vendo tudo em bibliologia. E o nosso último tópico para encerrar são os fatos particulares, das particularidades da Bíblia. No início, a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. A divisão em capítulos foi feita em 1250 pelo cardeal Hugo de Saint-Hilaire, o abade dominicano e estudioso das Escrituras. A divisão em versículos foi realizada em 2 vezes. O Antigo Testamento, em 1445, pelo Rabi Natan. O Novo Testamento, em 1551, por Robert Stevens, um impressor de Paris. A primeira Bíblia a ser publicada inteiramente dividida em capítulos e versículos foi a Bíblia de Genebra, em 1560. É de suma importância que o aluno compreenda que essas questões e divisões não faziam parte dos textos originais, ou seja, não foram inspirados. Por que então houve a divisão de capítulos e versículos? Para facilitar o quê? Facilitar a escritura, para que nós possamos aprender dela. Para facilitar e ela se tornar mais didática.
Tá ok? A Bíblia, então, ela contém 1.189 capítulos, mais de aproximadamente 31.173 versículos, estando assim distribuídos no Antigo Testamento, que possui 929 capítulos e 23.214 versículos, e o Novo Testamento 260 capítulos e 7.959 versículos. Tá ok? O número de letras depende do idioma e da versão, é claro, mas são de aproximadamente 3 milhões de letras, tá ok? O maior capítulo é Salmo 119, o menor é o Salmo 117. O maior versículo encontra-se em Esther, capítulo 8, versículo 9, o menor em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Isso são as versões portuguesas, há várias versões e falaremos isso outra hora, tá bom? Nos vídeos mais adiante. E com exceção da chamada tradução brasileira que nós temos, que é a tradução que nós temos e compreendemos em mãos, onde o menor versículo é Lucas, capítulo 20, versículo 30. Nos livros de Esther, Cantares e Salomão não consta o nome de Deus, porém a presença de Deus é evidência nos fatos que se desenrolam principalmente em Esther, tá bom? Há na Bíblia pelo menos 8.000 menções de Deus, sob vários nomes divinos, e 177 menções do diabo e seus vários nomes, que assim acarretam os nomes de Satanás, a serpente astuta e os demais nomes que o diabo leva. O nome de Jesus também consta do primeiro e do último versículo do Novo Testamento, tá? As traduções da Bíblia, uma parte dela até 1984 atingiram 1.796 idiomas, e restam ainda cerca de 1.000 línguas a serem traduzidas. Tá bom, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo, esse foi o nosso vídeo sobre o estudo da bibliologia, aqui no nosso quadro Teologia ao Alcance de Todos. Se você gostou, deixa aquele like, ativa o sininho para as notificações, se inscreva em nosso canal, tá bom? Para que você possa receber mais nossos vídeos. E Deus abençoe vocês. Obrigado por mais um vídeo. Estarmos juntos à hora do pregador. Até mais. Tchau.